Carlos, conta um pouco para a gente como surgiu a FTB. Então, Camila, no momento que começou a ser desenvolvido esse projeto da FTB, eu trabalhava com incorporação imobiliária. Nesse trabalho de incorporação, o que se faz? Você identifica um terreno onde pode ser desenvolvido um empreendimento e se faz todo o trâmite de aprovação do projeto, contratação de construtora, execução de obra. E depois do empreendimento pronto, essas unidades eram vendidas no mercado com um pequeno diferencial. Essas unidades elas eram vendidas com um financiamento direto. O comprador desse imóvel ele poderia assumir um contrato com pagamento mensal, na época era até 10 ou 15 anos, era uma operação comercial, tinha juros, correção monetária, mas havia esse diferencial, o comprador não precisava do crédito bancário se ele precisasse do financiamento, ele poderia oferecer a própria unidade como única garantia. E essa era uma operação que nós observamos que nós tínhamos um público que não tinha acesso a outros imóveis, porque era um público que tinha renda, tinha condições de comprar um imóvel, de assumir o pagamento do imóvel, mas não atendia os requisitos bancários para receber um financiamento. Com essa operação, nós tínhamos também um diferencial que, como esse público, ele tinha essa característica específica, que era atendida pela nossa operação imobiliária, nós não tínhamos concorrentes no mercado. Não haviam outros imóveis com características semelhantes. Então, isso trazia uma competitividade muito grande, uma velocidade de venda dos imóveis muito grande. Com essa observação, nós começamos a fazer uma pesquisa avaliando qual era esse público que tinha renda e não tinha acesso aos imóveis. Essa pesquisa ela começou a ser desenvolvida com líderes comunitários, começou a ser ampliada aquele modelo inicial e nós então começamos a avaliar exatamente qual era o déficit habitacional, né? Qual era a faixa de renda que tinha acesso ao crédito bancário, qual era o público que deixava de ter acesso, por que não tinha esse acesso ao crédito bancário. E, baseado nessa pesquisa, então, começou a ser desenvolvida uma proposta de como atuar junto a esse mercado, o que deveria ser oferecido para esse mercado como uma alternativa. Depois das primeiras propostas do programa SAC, essa proposta ela começou a ser avaliada também por empresários e por representantes de governo para que cada um desses participantes pudessem dizer como esse trabalho poderia ser potencializado. Então, foi uma evolução natural de uma operação no mercado imobiliário que acabou tomando uma proporção, uma proporção muito maior do que aquela operação imobiliária que nós tínhamos, né? E entendemos que isso, para que pudesse ser atendido, deveria estar inserido dentro de uma organização social. Tamanho, porte que tomou essa operação. E foi quanto tempo de pesquisas para que vocês conseguissem chegar nesse modelo ideal? Esse trabalho, no início, ele tinha um ritmo muito lento, né? Eu acredito que essas pesquisas junto a líderes comunitários, isso se estendeu mais ou menos por um prazo aí de 2 anos, né? O modelo, a proposta do SAC, ela começou a ser desenhada aí pelo final de 2001, começou a surgir as propostas, né, que depois foram sendo detalhadas, foram sendo aperfeiçoadas, né, e começaram a ser inseridos dentro dessa proposta a visão dos empresários, a visão dos representantes de governo. Mas o ritmo inicial não era um trabalho assim totalmente coordenado, né, uma equipe trabalhando em cima de um projeto.
Eram dados que nós estávamos levantando visando otimizar uma operação comercial. Depois, essas informações elas foram utilizadas dentro dessa proposta e dentro de uma organização social. Carlos, muitas pessoas perguntam qual é a diferença entre ONG e OCIP. Por que a FTB é uma OCIP? Então, Camila, depois de, assim, já bem desenhado, bem estruturada a proposta do SAC, nós começamos a fazer uma análise jurídica de como seria a organização que poderia dar suporte para colocar em prática essa proposta. E então houve toda uma pesquisa sobre, dentro das organizações sociais, como elas estão constituídas, as organizações que seguem a linha de utilidade pública, as organizações que seguem a linha de interesse público, né? E dentro dessa pesquisa toda, nós tivemos acesso a um documento, ele está publicado hoje no site da FTB, é uma apostila que foi desenvolvida pela Comunidade Solidária, coordenado pela doutora Ruth Cardoso, e essa apostila ela era justamente uma pesquisa junto às organizações sociais, avaliando como as organizações sociais poderiam se tornar mais competitivas, poderiam ter mais condições de se desenvolver no modelo profissional. Na leitura dessa documentação, nós percebemos que uma das justificativas para a existência de uma nova legislação era a necessidade de se desenvolver um sistema de crédito que atendesse o objetivo social. Essa equipe que deu origem à legislação de OCIP, nas conversas com as organizações sociais, eles entenderam que o Brasil já estava muito bem atendido com modelos de sistemas de crédito que atendessem o objetivo econômico. Faltava um modelo de crédito que atendesse o objetivo social. E a terminologia que foi utilizada aí era justamente essa. Precisava ser desenvolvido um sistema alternativo de crédito. Nós entendemos que aquela proposta do SAC, que já havia sido desenvolvida anteriormente, ela se enquadrava perfeitamente com os objetivos dessa legislação. Então, a partir desse momento, nós colocamos nome àquele projeto, que antes não era chamado ainda de SAC, né? Nós utilizamos exatamente essa terminologia, Sistema Alternativo de Crédito, né? Vamos dizer assim, batizando aquela proposta com essa terminologia já utilizada na lei de OCIP. Então, todo o objetivo da legislação de OCIP, no sentido de profissionalizar, de trazer competitividade, de trazer eficiência para o terceiro setor, casou perfeitamente com os nossos objetivos. Então, naturalmente, definimos que a organização ela deveria ser uma organização social qualificada, né, homologada como uma OCIP, entrando exatamente dentro dos requisitos dessa legislação. E quais são os atributos de uma OCIP? A legislação de OCIP ela está regulada pela Lei 9790 de 99 e essa legislação ela determina que uma organização social, a partir do momento que ela recebe a homologação de OCIP como uma organização da sociedade civil de interesse público, ou seja, a partir do momento que essa organização é reconhecida como uma OCIP, ela passa a contar com um tratamento tributário diferenciado. Ela recebe total imunidade tributária sobre as suas operações, né? Essa organização ela passa também a ter a propriedade de receber doações de outras organizações privadas e essas organizações privadas, dentro dos limites estabelecidos pela legislação de OCIP, elas podem fazer a dedução desses recursos que eles direcionaram para uma organização social homologada como OCIP, dos impostos que ela tem a pagar.
Então, isso seria como se nós transferíssemos para aquelas empresas que nos apoiam também a imunidade tributária referente aos recursos, referente ao limite dos recursos que elas estão nos direcionando, né? Além disso, a legislação de OCIP, ela confere também para a FTB a possibilidade de desenvolver termos de parceria com o governo. Eu costumo colocar governo no plural, governos, porque isso pode ser desenvolvido tanto a nível municipal, estadual ou federal. E nesses termos de parceria, a organização pode assumir o espaço do governo nos assuntos de sua competência, auxiliando o governo no atendimento de metas, no nosso caso, muito fortemente focados na eliminação do déficit habitacional. Dentro do terceiro setor, quais foram as experiências que auxiliaram a FTB a chegar nesse modelo? Quando eu comecei a fazer as apresentações do programa SAC, através de palestras, às vezes eu era questionado a respeito dessa questão, olha, como você chegou a esse modelo, né? Ou o que existia na sua vida, o que você já teve de experiências, né, que você utiliza esse tipo de conceito, né? E então algumas vezes eu fiz um exercício, assim, uma retrospectiva, né, avaliando, voltando para, olha, desde quando existe alguma coisa semelhante, né? Desde quando eu utilizo referências que estão sendo utilizadas para construir esse modelo. Então, retrocedendo há alguns anos, eu vejo a luta contra a ditadura, a volta à democracia do país, toda a minha atuação nessa área, né? Retrocedendo mais um pouco, toda uma luta por melhora de direitos dos trabalhadores, de empregados, né? Eu lembro que eu ia para reuniões em grupo sindical de empresários, né? E dizia, olha, precisa ser desenvolvido participação de lucros nas empresas, nós precisamos, né, considerar o bem-estar dos nossos trabalhadores, né? E isso sempre era visto assim de uma forma não muito bem-vinda para aquele meio, né? Mas eu vejo que que já são componentes que vem replicando assim na minha vida em alguns momentos, né? E aí eu vou retrocedendo mais a participação em grupo de estudantes, sempre na faculdade, na escola, né? E consegui retroceder até mais ou menos os meus 7 anos, né? Onde eu plantava em praça pública uma muda de pau-brasil, né? E isso só me ocorre ainda na minha memória porque eu vi uma foto minha publicada no jornal, né? Onde tinha um artigo sobre esse momento, né? Mas esse momento é muito importante porque isso mostra que já era um aprendizado de família. Já era uma tendência dentro da minha família essa questão essa participação social, essa luta, né, para ter um ambiente, ter uma sociedade um pouco mais igualitária, né? Quando eu falo assim especificamente sobre as ferramentas que são utilizadas dentro da FTB, isso tudo me remete exatamente à minha experiência profissional, atuando aí, estudando o processo de franquias, estudando marketing de relacionamento, né? E muito fortemente nessa experiência na área de construção civil, né? Quando nós desenvolvemos quando nós analisamos toda essa questão do déficit habitacional e começamos a tratar com líderes comunitários e começamos a desenvolver as primeiras propostas desse programa que agora está batizado como SAC, nós começamos também a avaliar o que existia nesse modelo a nível mundial. E no Brasil, em outros países, né,
como as organizações sociais estavam atuando com relação à liberação de crédito, como as organizações sociais estavam atuando com relação a enfrentar essa questão do déficit habitacional. E encontramos modelos muito interessantes, vou citar alguns aqui, porque também utilizamos a experiência do desenvolvimento dessas organizações que são muito reconhecidas hoje, com resultados muito efetivos, né? E utilizamos, então, as experiências que foram desenvolvidas nessas organizações também para embasar o desenvolvimento dessa proposta do SAC. Dentro desses estudos, nós temos alguns, como um exemplo mexicano, nos últimos 10 a 15 anos, né? Uma proposta que incluiu a participação da comunidade de empresários e governo dentro do programa Infonavit, do mexicano, que até hoje está em operação lá. Hoje eles fazem escalas de construção, existem condomínios que chegam a ser desenvolvidos para 60 mil unidades habitacionais. Tamanho, a demanda que passou a ser atendida através dessa proposta. E uma proposta muito bem desenvolvida, mas eu entendo que o principal diferencial dessa proposta e o que justamente definiu o grande sucesso da redução do déficit habitacional lá com a implementação desse programa foi justamente a participação da comunidade, dos empresários e governo, essas três fontes atuando de uma forma conjunta num objetivo comum. Outros exemplos que nós utilizamos, o Banco ICICI, um banco indiano, é um banco muito grande, utiliza marketing de relacionamento dentro da operação, dentro do processo de divulgação, e eles utilizam uma sistemática para determinar quais são as famílias que podem receber crédito. Por quê? Quando nós vamos para uma comunidade de baixa renda, uma comunidade muito pouco estruturada dentro dos modelos atuais, né, dentro dos conceitos atuais, o primeiro ponto que nós enfrentamos é como nós podemos saber qual é a família que tem condições de receber um crédito, que entende que quando se concede um recurso para aquela família com um objetivo específico, essa família vai saber discernir o que é um crédito, que tem depois uma contrapartida, um pagamento mensal, um retorno daquele recurso, e o que é um apoio, o que é uma doação, o que é uma aplicação na comunidade a fundo perdido. Porque muitas vezes esse discernimento, isso confunde, isso fica não fica claro, né, na aplicação de um programa. E esse caso, então, essa referência do Banco ICICI, eles nos ensinaram que uma família, para receber um crédito, ela precisa, primeiro, antes de receber esse crédito, desenvolver o conceito de poupança. No caso da operação, é uma operação bancária, eles concedem crédito, então eles desenvolvem o conceito da poupança. Isso ensinou que aquela família que consegue em períodos regulares fazer depósitos regulares numa conta de poupança, essa família ela domina o conceito da programação financeira e domina também, essa família ela tem renda para efetuar aquele pagamento. Não existe a necessidade de uma comprovação documental da renda da família, mesmo que essa renda seja informal, que não tenha como ser comprovada por uma documentação. Se essa família faz aqueles depósitos regulares, ela tem renda para efetuar esse pagamento. Então, ela está comprovando a capacidade de pagamento e está comprovando a capacidade de programação financeira. E esses são os dois requisitos necessários. A família precisa dominar exatamente esses dois pontos para que ela esteja apta a receber um crédito.
Esses mesmos dois, essa mesma sistemática, ela é utilizada também pela Cemex, que é uma indústria mexicana, uma indústria, eles produzem concreto para construção e desenvolveram um modelo de venda de materiais de construção ligado a um crédito. Lá foi observado que as famílias, dentro dos recursos disponíveis, compravam em pequenas quantidades o material de construção necessário para fazer a reforma da casa ou para fazer a construção da casa. E isso muitas vezes deteriorava o material, fazia com que a construção demorasse muito, ficavam casas inacabadas durante muito tempo. E a Cemex ofereceu então para a população eles fizeram uma oferta de crédito. E justamente a análise se a família teria ou não condições de receber esse crédito estava baseado naquele mesmo modelo do Banco ICISI, só que nesse caso não era um depósito em poupança, eram pagamentos, a família começava a pagar a prestação do total de material de construção necessário à execução da obra antes de receber o material. Então a família começava, por exemplo, 6 semanas antes, fazendo o pagamento. Se cumprisse aquelas primeiras 6 semanas com o pagamento regular, recebe o primeiro lote de materiais, continua fazendo os pagamentos e assim por diante durante a execução da obra, né? E depois da casa concluída, continuava exatamente com o mesmo valor semanal até cumprir com todo o seu financiamento. Então, de novo, o mesmo modelo, a família comprovando antes de receber o crédito que ela tem a capacidade de pagamento e que ela tem a capacidade de programação financeira. Um outro modelo muito interessante é do Clínica Aravindi. Também é uma clínica de cuidados oftalmológicos indiana e foi desenvolvido todo um modelo baseado em cima de uma organização social, desenvolvido na questão do apoio de organizações, fundações internacionais. E essa clínica, ela agrega um conceito que nós queríamos utilizar dentro da AFTB, mas ainda não tínhamos referência dentro de organizações sociais dessa ferramenta, que é o processo de franquias. Então, a Clínica Aravindi, ela inicia, o médico, o Dr. Aravindi, que desenvolveu esse modelo, ele dizia assim, olha, eu gostaria de desenvolver um modelo de cuidados oftalmológicos dentro do que eu conheço do McDonald's, que produz hambúrgueres em qualquer lugar do mundo com o mesmo sabor, com o mesmo cuidado, né? E eu gostaria de ter essa capacidade de replicação da minha capacidade de cuidados oftalmológicos dessa forma, porque eu sou limitado às minhas mãos, eu consigo cuidar das pessoas que eu trato pessoalmente. Como que eu posso replicar isso? Como que eu posso fazer com que essa minha capacidade de atender os pacientes seja multiplicada dentro do mesmo padrão, dentro da mesma sistemática? Então, ele justamente busca essa ferramenta poderosíssima, que é o processo de franquias, traz isso para dentro de uma organização social e consegue replicar em centenas de hospitais aquele mesmo cuidado, né? Aumentando de uma forma inimaginável, se não fosse utilizar essa ferramenta, né? O número de pessoas que ele passa a atender. Então, esse era um exemplo que nós buscávamos, uma referência, né? E, muito importante, uma aplicação prática de uma ferramenta que nós queríamos usar dentro de uma organização social e nós podemos já estudar quais foram as implicações, como que isso deveria ser adaptado. Uma ferramenta que é típica de uma empresa privada, quando se aplica dentro de uma organização social, quais são as implicações, quais são os cuidados que nós devemos ter, né? Onde que essa ferramenta se aplica muito bem nesse objetivo de multiplicação de um conceito, né? De multiplicação de uma sistemática, né? Sempre muito padronizada.
Hoje a FTB utiliza esse conceito de franquias dentro do modelo de regionais. O atendimento em outras localidades, né? O nosso objetivo é que tenha a mesma eficiência, que tenha a mesma metodologia de atendimento dos associados que residem em São Paulo. Então, nós estamos conseguindo fazer essa multiplicação, nós estamos conseguindo replicar esse modelo de atendimento através dessa sistemática de franquias. Um modelo brasileiro que foi utilizado não é uma organização social, mas trata com o mesmo público que nós iríamos tratar com o programa SAC, é um estudo das Casas Bahia. Como lidar com uma população de baixa renda, quais são os diferenciais, quais são as expectativas, né, de pessoas que passaram muito tempo excluídas do mercado, consideradas como um mercado não suficientemente atrativo para que uma empresa desenvolvesse alguma ação atuando com relação a esse público, né? E então toda essa experiência brasileira das Casas Bahia também nos auxiliaram muito, né? Para entender esse público, para saber como lidar, como conseguir essa comunicação, né? E o quanto é importante também a automação, quanto é importante todo o processo de TI, quando se precisa ter uma padronização para conseguir atender em grande escala, né? Então, um modelo muito importante dentro dos nossos estudos, né? De novo, com relação àquela ferramenta, né, de como avaliar se uma família tem condições de receber um crédito, nós chegamos a um programa da Caixa Econômica Federal que visava atender brasileiros que trabalharam no exterior, estavam voltando ao país, que, portanto, não tinham nenhum histórico de crédito, nenhum histórico que pudesse ser utilizado para liberação de crédito. E nesse programa, então, a própria Caixa Econômica Federal utilizou esse mesmo modelo do Banco ICICI e da CEMEX, né, onde se determina que a família precisa fazer primeiro a comprovação de capacidade de pagamento e de programação financeira para receber um crédito. Nesse modelo da Caixa Econômica Federal, impunha-se à família que ela fizesse o pagamento integral da parcela do financiamento durante um período de 12 meses. Depois de 12 meses fazendo o pagamento integral da parcela, então essa família estava qualificada para o recebimento do crédito, né? Nós entendemos também, estudando bem essa ferramenta, que quanto maior o valor dessa parcela mensal que é exigida da família, tanto menor o período que a família precisa fazer a comprovação do pagamento. No estudo lá do SAC, foi percebido que os valores disponíveis para direcionar para a habitação, eles não poderiam ser o valor integral de uma parcela do financiamento, porque enquanto essa família não estivesse residindo no seu próprio imóvel, ela teria um custo muito significativo dentro do seu orçamento com o pagamento do aluguel, com o pagamento da residência, onde ela estaria naquele momento até conquistar o recebimento do crédito. Então, nós entendemos que o valor da parcela mensal, durante esse período de comprovação de capacidade de pagamento e de programação financeira, deveria ser muito menor e o prazo deveria ser estendido, né, para compatibilizar exatamente os requisitos do uso dessa sistemática. Além do SAC, que é o Sistema Alternativo de Crédito, quais são os outros programas que a FTB oferece? Eu costumo dizer que o SAC é a principal bandeira da FTB. Então, é a parte mais visível da nossa organização. Muitos dos nossos associados chegam à FTB motivados pelo SAC, porque o SAC ele mexe exatamente nessa questão do déficit habitacional, ele apresenta uma alternativa para a família de baixa renda
sobre como ela pode conquistar a sua casa própria. A maior parte dessas famílias, o saque não é nem uma alternativa, é a única opção que essas famílias têm para efetivamente conseguir conquistar esse grande sonho, né? Mas a FTB tem outros programas que, em sua maior parte, trabalham nesse contexto, auxiliando esse trabalho do saque nos seus objetivos. Então, o programa Procasa, ele se inicia com a definição de um patrocínio de uma empresa. Quando uma empresa direciona um recurso através de uma doação ou patrocínio para a nossa organização social, nós podemos desenvolver um convênio com essa organização privada, divulgando os benefícios do saque para o seu público interno, para os seus funcionários e colaboradores. Fazendo essa divulgação, trazendo novos associados dentro do grupo de funcionários da empresa patrocinadora, nós estabelecemos com essa empresa metas de atendimento, metas de recursos em contemplação, recursos mínimos, né, metas mínimas de contemplação, baseada nos recursos que a empresa está direcionando para a organização social. Então, nós definimos que no primeiro ano, 100% dos recursos são definidos como meta mínima de atendimento para esse público interno da empresa. Isso depois passa para 200%, 300% do valor do recurso. Então, com a evolução da parceria da FTB com a empresa privada, a FTB começa também a investir dos recursos captados, cumprindo, aumentando essa base de meta mínima de contemplação. Então, esse programa ele funciona muito bem porque a empresa passa a visualizar onde os recursos que ela está direcionando para uma organização social estão sendo aplicados. E ela consegue trabalhar com o desenvolvimento dessa parceria como um benefício também para o seu corpo de funcionários e colaboradores. Nós observamos que é sempre um grande problema para as empresas que, quando elas vão definir em qual empresa vai ser direcionado o recurso de uma doação, um recurso que possa ser trabalhado através das leis de incentivo fiscal, as empresas sempre se preocupam, olha, esse recurso efetivamente vai chegar lá na ponta em quem precisa, ou esse recurso vai ser totalmente gasto em custeio, né, para manter a estrutura, mas não vai atingir o objetivo final. Então, através do programa Procasa, nós permitimos que a empresa visualize a aplicação dos resultados, né, e passe a ter também um melhor desempenho junto ao seu grupo de colaboradores. Um outro programa é o programa Mãos à Obra. Esse programa ele surgiu a partir de uma observação nossa junto a palestras que eram feitas em municípios onde havia um grande déficit habitacional e os recursos do município para aplicação em habitação não eram muito elevados. Então, nós observávamos uma massa de associados se inscrevendo na FTB, definindo a partir dessa inscrição quais eram as suas necessidades em termos de habitação, mas nós percebíamos que aquele município não oferecia, na mesma proporção, imóveis naquela faixa de preço. Então, você imagina, pessoas se associando, buscando imóveis de 35, 50, 80 mil reais, e o município tendo oferta de imóveis de 200, de 300, de 500 mil reais. O que isso ia gerar? No período de contemplação desse público que estava entrando na FTB, com a liberação dessas cartas de crédito, isso ia gerar uma migração. As pessoas iam procurar os imóveis, não iam encontrar no município, iam acabar mudando para outro município para efetivamente conseguir comprar a sua casa. E gerando um novo problema.
resolvendo o problema e gerando um novo. Ou o deslocamento, ou passando a trabalhar em outros municípios, deixando de existir essa mão de obra nesse município onde a família morava anteriormente. Então, o programa Mãos à Obra, ele visa justamente observar com antecedência onde vão estar sendo liberadas as cartas de crédito, qual é a situação desse município, se existe oferta de imóveis no mesmo, em quantidades equivalentes, e não havendo um desequilíbrio na oferta de imóveis e com relação às cartas de crédito liberadas, então inicia-se um trabalho junto ao Poder Público Municipal, justamente buscando alternativas para a produção desses imóveis para baixa renda. Então a FTB pode trabalhar junto com construtoras que apoiam a nossa organização e junto ao Poder Público Municipal, alertando sobre essa necessidade e apresentando alternativas para a construção. Outro programa que funciona na FTB é o programa de assistência jurídica. Esse programa, ele justamente visa auxiliar, orientar as famílias com relação aos seus direitos, com relação não só a direitos constitucionais, mas se a família pode buscar ou não algo que essa família considere como seu direito. E orientando a família sobre quais caminhos ela deve trilhar para ter sucesso com relação a uma demanda, ou se trata-se de algum assunto que não se constitui direito, orientando a família também sobre como, quais seriam as alternativas, como que ela deve atuar para resolver aquele problema específico. Outro programa mais recente, o programa de geração de renda extra. Esse programa ele foi desenvolvido a partir de uma ampla discussão junto aos associados da FTB, avaliando como a participação dos associados, que inicialmente se dava apenas como trabalho voluntário, como que se o associado atingisse determinados requisitos, se ele dedicasse um tempo além daqueles limites que estão reconhecidos como um trabalho voluntário, como que essa atuação poderia se reverter em uma renda para os associados. Então, incentivando o associado a algumas ações e determinando que essas ações poderiam gerar uma renda extra para a família. Graças ao desenho desse programa, isso foi muito discutido durante quase 6 meses, em várias reuniões, com muito auxílio de todo o corpo de associados, a FTB conseguiu justamente definir uma linha de profissionalização e definir recursos que se transformaram numa massa de trabalho, de auxílio à nossa organização, que vem alavancando aí uma taxa de crescimento muito significativa, né? Esses associados, eles colaboram de uma forma muito efetiva na divulgação da nossa organização. Se nós analisarmos assim a aplicação dos recursos e os resultados efetivos, e quais seriam as outras alternativas que a organização teria para aplicar esse recurso, não através desse programa. Por exemplo, nós poderíamos direcionar os recursos através de campanhas publicitárias, né, fazendo a divulgação da nossa organização. Nós percebemos que, através do programa de geração de renda extra, além de gerar um benefício para os associados, nós conseguimos também muito mais eficiência. Nós conseguimos trazer muito mais resultados por cada real investido dentro da organização. Então, é efetivamente aqueles processos que nós chamamos de ganha-ganha, né? Processos que todos os associados que participam estão muito contentes, muito felizes com os resultados, né? E para a FTB é um processo muito seguro, porque a remuneração se dá depois do resultado efetivamente concretizado
e também num custo que traz muita eficiência. E são 30 meses para contemplação. Como a FTB chegou nesse número? Por que 30 meses? Camila, esse estudo avaliando qual seria o prazo suficiente para que a família fizesse a comprovação de capacidade de pagamento e apresentasse também a capacidade de programação financeira, como eu disse anteriormente, está relacionado ao valor que a família despende mensalmente dentro desse projeto. Então, nós precisaríamos que esse valor ele fosse significativo dentro do conceito, dentro do contexto de habitação, tivesse uma relação com o valor que a família passaria a assumir depois que estivesse residindo no imóvel, quer dizer, teria que ter uma relação com o financiamento, né? E, ao mesmo tempo, precisaria caracterizar essa capacidade de pagamento e a programação financeira. E nós observamos também que esse prazo de 30 meses, ele trabalha como uma linha, nós chamamos de linha de conforto para os associados. Quanto menor o prazo, menos associados se imobilizam. Quanto maior o prazo, mais associados se imobilizam. Por quê? Dentro da FTB existem as duas formas de contemplação, por tempo, que são os 30 meses, ou por mérito, antecipando, né? Se esse prazo fosse, por exemplo, de 1 ano, muitos associados entrariam na FTB dizendo, não, eu vou fazer, são 12 pagamentos, 1 ano eu posso me programar, eu não preciso antecipar, 1 ano é suficiente. Então, o prazo de 30 meses, ele não pode ser muito curto, não pode ser muito longo, né? E nós encontramos um equilíbrio exatamente em cima desse período de 30 meses. Nós definimos dentro do programa do SAC que esse prazo ele pode ser alterado. Se nós observarmos que está muito longo, né, que nós temos muitos associados se mobilizando, não há necessidade de tantos associados se mobilizando, nós poderíamos reduzir esse prazo e todos os associados passariam a trabalhar com um prazo mais curto, passariam a ter o direito de contemplação num prazo mais curto. No entanto, se nós aumentarmos esse período, aqueles associados que já têm o direito adquirido, que já estão no prazo já fizeram a sua inscrição com o prazo de 30 meses, seria respeitado o direito adquirido de 30 meses e os novos associados passariam a trabalhar com o prazo mais longo. Então, esse período de 30 meses, ele atende a essa comprovação de capacidade financeira, comprovação de programação, por isso a exigência da regularidade nos pagamentos, né? E também atende a essa linha de conforto, gerando mobilização dentro da nossa organização. E como é essa antecipação do crédito por mérito? Bom, nós utilizamos o termo de meritocracia, né? Nós, como uma organização social, um dos atributos de uma organização social é justamente trabalhar na mobilização da população, é utilizar o trabalho voluntário. Isso é um diferencial poderosíssimo de uma organização social. Embora o MOCIP diga assim, olha, nós precisamos profissionalizar, nós precisamos trazer competência, nós precisamos trazer as referências de uma empresa privada para o terceiro setor, para trazer essa competência, para trazer essa competitividade, nós não podemos esquecer os diferenciais de uma organização social. Nós não podemos abrir mão desses diferenciais sob pena de nós não termos toda a competitividade que nós poderíamos. Então, dentro da FTB, nós incentivamos os associados a desenvolver ações que auxiliam a organização. Nós incentivamos os associados a fazer trabalho voluntário. E aí nós utilizamos uma referência de um prêmio Nobel da Economia americano, e tem uma entrevista publicada na revista Veja, está no site da FTB essa entrevista,
E ele diz no estudo dele, ele diz assim, olha, para que um cidadão se mobilize em prol da coletividade, nós precisamos prever não só benefícios para a coletividade, precisamos prever também benefícios a nível pessoal. O mesmo é tratado também numa outra entrevista, também publicada no site da AFTB, que trata da questão de meritocracia. Então, nós utilizamos exatamente essa ferramenta, nós utilizamos esse trabalho. Nós damos benefícios pessoais quando o associado desenvolve ações em prol da coletividade. O associado desenvolve um grande trabalho auxiliando a organização e está previsto, então, pontos que são computados na conta desse associado, medindo qual é a mobilização dele. Quanto mais pontos um associado tem dentro da FTB, isso significa que mais ele se mobilizou, mais ações ele desenvolveu. E aí, então, nós temos um ranking que define a ordem de distribuição de cartas de crédito pelo sistema de mérito. Então, nós incentivamos o associado para que desenvolva ações, ele reduz o prazo de contemplação, auxiliando a organização como um todo, auxiliando a comunidade onde ele está inserido como um todo. Carlos, explica para a gente, então, de onde vem o dinheiro que alimenta o fundo das cartas de crédito. Bom, a FTB ela definiu um modelo que justamente considera recursos dos associados, e isso é chamado como contrapartida da sociedade, né? No modelo ideal, isso seria composto por 30% do valor, do montante dos recursos que vão para esse fundo. Nós consideramos outros 30% de recursos da iniciativa privada, através de doação ou de patrocínio. E os 40% restantes é considerado dentro do fundo, dentro desse equilíbrio ideal, como recursos de governos, de apoio de governo municipal, estadual e governo federal. No entanto, nós observamos que a captação desses recursos ela deveria obedecer uma determinada ordem. Nós não poderíamos solicitar recursos a nível federal sem resultados apresentados. Nós não poderíamos solicitar um patrocínio de uma empresa se nós não teríamos anteriormente estabelecido todo um público com o qual a organização se comunica. Então, esse estudo ele determinou exatamente quais eram os pontos de entrada, o início de cada uma dessas ações. Nós determinamos que, no início da operação, até que nós tivéssemos 10 mil associados, esse trabalho deveria ser feito exclusivamente junto à população. Nós deveríamos contar apenas com recursos dos associados, com recursos da própria população. A partir daí, entre a escala de 10 mil associados até 50 mil associados, seria somado a esse recurso o trabalho de captação de recursos junto a empresas privadas. Então, são os trabalhos de comunicação com as empresas, demonstrando essa atuação da FTB com esse público e permitindo que essas empresas também se comunicassem, utilizassem a FTB como um canal de comunicação. A partir do momento que essas duas fontes de recursos já estivessem funcionando, nós demonstraríamos todo esse trabalho a nível de governo, justamente buscando essa última fatia, né, compondo mais recursos dentro da nossa organização. Então, o início da organização, ele se dá justamente baseado em cima da comunidade. E esse é um grande diferencial da FTB. Normalmente, as organizações sociais, elas têm, assim, a comunidade carente, precisando de recursos, e a organização social buscando esse recurso junto a governo, junto a empresas, né, procurando atender a esse objetivo. Na FTB, nós já iniciamos esse trabalho com essa comunidade dando a sua participação, mostrando, né, definindo, dizendo, olha, nós estamos dizendo que nós não precisamos de subsídio
para comprar a nossa casa. Nós precisamos que o financiamento não tenha juros, mas não precisamos do subsídio. E essa comunidade já está cumprindo com a sua participação. Então, isso traz muita força para a FTB, isso traz muita representatividade para a nossa organização, porque os nossos associados não são um abaixo-assinado, uma lista de pessoas que dizem, olha, eu gosto dessa ideia, eu quero ser auxiliado. Né? São efetivamente pessoas que já estão contribuindo, pessoas que já estão todo mês depositando recursos, direcionando recursos para a nossa organização, direcionando essas doações que permite que a organização já funcione, permite que a organização apresente resultados, né? E permite que a organização estruture também os seus departamentos de captação de recursos junto à iniciativa privada e o departamento de comunicação com o governo. E as pessoas têm muitas dúvidas com relação à porcentagem dos recursos que é destinada para o saque. Todo recurso que entra para a FTB é destinado para o Sistema Alternativo de Crédito? Um grande diferencial da AFTB é justamente que o custeio da organização ele é bancado pelos seus associados. Então, com isso, nós podemos garantir para as empresas e podemos garantir para o governo de que todos os recursos captados através dessas outras duas fontes, 100% desses recursos, sejam direcionados para o objetivo fim da organização. Nós não precisamos tirar dos recursos de patrocínio, dos recursos de doações, o custeio da organização, uma vez que isso já é bancado pelos associados. Hoje, nós temos uma composição do orçamento da FTB mais ou menos da seguinte forma. De 100% dos recursos captados, 8% vão para o programa de geração de renda extra. 8% dos recursos de contribuição associativa, não dos recursos de doação, de patrocínio, recursos de governo. 10% desses recursos, eles servem para o custeio dos escritórios regionais, através do programa de franquias da FTB. Mais ou menos outros 20% dos recursos trata de todo o custeio da organização, da FTB. Todos os departamentos da FTB, todo o trabalho de apoio, ele consome hoje aproximadamente 20% dos recursos. E isso faz com que ainda 62% dos recursos sejam todos os meses direcionados para o fundo que gera as cartas de crédito. Então, hoje nós podemos dizer que da captação de recursos, da contribuição associativa, aquela contrapartida dos próprios associados, menos da metade desse recurso nós consumimos dentro do custeio da organização e a maior parte é direcionado para o fundo. A isso ainda, então, deve ser somado no fundo os recursos de doação, os recursos de patrocínio. O nosso objetivo com o desenvolvimento da organização é fazer com que esse recurso de custeio ele venha gradativamente reduzindo com o aumento da massa de associados e nós não pretendemos desenvolver a estrutura, o custo da estrutura na mesma proporção. Então, o nosso objetivo é reduzir esse custeio para cerca de 10%. Aumentando ainda mais os recursos que são direcionados para o fundo que gera as cartas de crédito. Num modelo ideal, nós podemos chegar, por exemplo, a mais de 70% dos recursos de contribuição associativa indo para o fundo e 100% dos recursos de doação, de patrocínio e recursos de governo também indo para o fundo, uma vez que todo o custeio já estará saindo das contribuições associativas. Carlos, você comentou que a FTB utiliza o marketing de relacionamento dentro dos programas sociais. Algumas pessoas têm uma visão meio torta a respeito de marketing de relacionamento quando a gente fala sobre marketing de relacionamento. Eu queria que você explicasse como é que funciona o marketing de relacionamento, por que foi utilizado e como que ele colabora dentro do saque. Camila, tanto o marketing de relacionamento quanto à utilização do processo de franquias dentro de uma organização social, ela enfrenta algumas resistências, né?
Mas isso ocorre porque as organizações sociais, há muito pouco tempo atrás, elas tinham aquele caráter típico de filantropia, né? Dizendo, olha, eu vou dedicar o meu tempo extra para uma organização social, não como um trabalho profissional, mas como um trabalho ou quem já estivesse aposentado ou quem teria uma carga extra de trabalho e aí dedicada através de uma linha filantrópica para a organização social. Com a legislação de OCIP, com toda essa questão de trazer profissionalismo, de trazer eficiência para as organizações sociais, isso permitiu que surgisse aí um novo tipo uma nova linha de gestão dentro das organizações sociais, que traria uma gestão muito parecida com a gestão das empresas privadas. E trazendo também, então, para as organizações sociais essas ferramentas que até então eram típicas de empresas privadas. Quando nós falamos em marketing de relacionamento, isso gera ainda uma resistência extra, né? Porque essas ferramentas, elas trabalham muito forte na motivação, elas trabalham muito forte na busca por resultados, né? E isso é tratado assim como uma operação muito capitalista, né? Quando se fala em gestão de empresas privadas, né? Ainda potencializado com um capitalismo, né? Muito forte. Então, essa soma de todos esses atributos, né? Isso quase que traz para a FTB uma linha dizendo, não, vocês têm que ser eficientes, mas nem tanto, né? Ou vocês têm que agir como uma empresa privada, mas isso já é demais, gerar lucro, né? Uma organização social não pode ter lucro, né? E isso tudo são mitos, né? Uma organização não pode sobreviver se ela não gerar lucro. Ela precisa ser eficiente, ela precisa gerar lucro. O que ela não pode é trazer o lucro para o nível do benefício pessoal. A organização social precisa gerar lucro e precisa direcionar esse lucro dentro do seu objetivo fim. Então, na FTB, nós estudamos muito essa questão do marketing de relacionamento antes de aceitá-lo como modelo de divulgação, como modelo de replicação do modelo, do processo da divulgação do saque, justamente por causa dessas resistências, né? E, de novo, fizemos muitos estudos sobre processos de marketing de relacionamento que estavam em operação. Utilizamos muito o modelo do Mega Bônus do Unibanco como uma referência, né? E entendemos que efetivamente é uma ferramenta poderosíssima e que precisaria compor o modelo da FTB dentro dos nossos objetivos, né? E dentro da alavancagem de resultados que nós estávamos propondo. Uma outra questão que está muito envolvida com marketing de relacionamento, existem restrições, existe às vezes resistência de pessoas para operar dentro desse modelo por trauma. Então, são profissionais que já atuaram com marketing de relacionamento em outras propostas, e essas propostas, por serem extremamente competitivas, por gerarem todo um ambiente de extremo luxo, buscando os recursos para aplicação efetivamente em iates de luxo, dizendo que você vai viajar de helicóptero, que você vai ter uma vida extremamente fora da realidade do nosso dia a dia. E esses profissionais, quando percebem que isso está muito fora da realidade, muito fora do contexto que seja viável para a grande maioria das pessoas, acabam gerando um trauma, acabam gerando uma resistência muito grande e passam a não querer, não conseguir operar dentro de um modelo sadio de marketing de relacionamento.
Na FTB nós usamos esse termo marketing de relacionamento e não marketing de rede, justamente porque define o que é a operação. É trabalhar na divulgação, trabalhar apresentando o trabalho, a oportunidade da FTB para as pessoas do seu relacionamento. E com isso fazendo com que essa proposta chegue a todo o cidadão brasileiro. Outra resistência com relação a marketing de relacionamento pela utilização dessa ferramenta dentro das pirâmides financeiras. Então, são operações que não têm nenhuma sustentabilidade, que visam simplesmente o recurso financeiro pelo recurso financeiro e que são sustentadas simplesmente pela entrada de novas pessoas dentro do sistema e que, inevitavelmente, chega um momento que esse sistema chega a uma estagnação e não consegue se sustentar, não consegue se manter. Então, pela utilização dessa ferramenta nesse modelo, nessas operações, isso tudo também gera bastante desgaste para o modelo de marketing de relacionamento. Mas é uma ferramenta poderosíssima, uma ferramenta de grande qualidade quando bem utilizada. E esse é o propósito da FTB e esses são os cuidados que nós temos que ter no momento de usar essa ferramenta. Então, a FTB soube, de fato, utilizar o marketing de relacionamento e obteve um crescimento com isso. Eu queria, então, que você explicasse um pouco para a gente como que aconteceu esse crescimento, ou como tem acontecido esse crescimento desde a fundação da FTB. Bom, a FTB foi fundada, são 15 associados fundadores. Então, a partir desses 15 associados fundadores, em março de 2007, né, se nós acompanharmos uma taxa de crescimento mensal, aí próximo de 30% mensal, nós vamos ter muito próximo à realidade de crescimento da nossa organização até hoje. Isso é uma taxa de crescimento muito alta, eu diria até que acima da nossa expectativa inicial. Nós nós mantemos essa taxa de crescimento graças a todo esse processo, a eficiência do marketing de relacionamento, porque faz com que a informação chegue de uma forma muito fidedigna a cada pessoa que precisa conhecer a organização, que precisa conhecer a proposta do saque, que precisa poder avaliar se essa proposta efetivamente atende às necessidades da sua família. Então, o marketing de relacionamento ele faz isso de uma forma muito eficiente e demonstra que foi uma escolha acertada da FTB a utilização dessa ferramenta para todo o processo de divulgação. Nós, quando nós fazemos a análise da taxa de crescimento da FTB, nós precisamos entender que existem dois momentos específicos para isso. Existe um momento que ocorre a aceleração do crescimento e existe um momento que essa aceleração reduz essa aceleração por uma estagnação do mercado. Então, conforme hoje nós estamos iniciando ainda esse processo, essa aceleração, e isso ocorre no momento que a organização se torna mais conhecida, quando a organização adquire mais credibilidade, quando a organização começa a compor os convênios, começa a compor toda a estrutura funcional da organização atinge um ponto de profissionalismo. Isso faz com que esse ritmo de crescimento se acelere. No nosso caso, o nosso objetivo é que se mantenha esse ritmo que nós estamos, ou até reduza um pouquinho nesse momento, para que nós possamos manter a qualidade de atendimento e de treinamento para os associados.
Mas existe um outro momento que nós entendemos que isso deve chegar mais ou menos entre 2015 e 2017, onde a maior parte das pessoas já conhece a organização e já tomaram uma decisão se esse programa atende a sua família ou se não atende a família. Então, aí começa a ocorrer uma estagnação do mercado, esse nível de crescimento necessariamente ele tem que reduzir, né? Chega um momento que esse nível de crescimento ele passa a acompanhar a taxa de natalidade do país. Quer dizer, aquilo que ocorre de expansão do número do tamanho da população, né? Praticamente a necessidade de novas habitações, esse ritmo de crescimento que a organização se mantém. Então, é um ritmo de crescimento muito pequeno. Nesse momento, então, entre 2015 e 2017, se torna muito importante dentro do orçamento da organização a entrada de recursos através de empresas privadas, através de governo, justamente compondo esse orçamento ideal, né, chegando a esse orçamento ideal, para que o ritmo de resultados que hoje está sendo apresentado pela organização seja mantido, para que não haja uma redução nesse ritmo de apresentação de resultados da organização. Então, hoje a taxa de crescimento, ela faz com que a organização tenha um fluxo de entrada de recursos que permita todo um ritmo de resultados que são apresentados, mesmo com um ingresso muito pequeno de recursos de empresas privadas ou recursos de governo. Entre 2015 e 2017, esses recursos se tornam muito mais importantes, né? Que todo esse trabalho de comunicação com as empresas privadas, todo o departamento de relacionamento com o governo já esteja muito bem estruturado e já esteja também drenando novos recursos para a organização. Então, efetivamente, a gente pode dizer que são 3 fontes de recursos dentro da FTB, que são os associados, que são as empresas e que são os governos. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre essas fontes de recursos. Eu costumo dizer que são 3 motores propulsores, né? Fazendo um paralelo com uma aeronave com 3 jatos propulsores, e cada um desses, então, ele representa uma das fontes de recursos que gera recursos para a organização. A FTB, então, foi concebida considerando recursos da população, que é a contrapartida da sociedade civil, recursos da iniciativa privada e recursos de governo. É muito importante frisar nesse ponto que o Brasil hoje já detém toda uma legislação de incentivo para as empresas privadas para que apoiem as organizações sociais. A maior parte, a grande massa das organizações privadas não conhece ainda essa legislação que já existe e não sabe lidar com essa legislação dentro da sua contabilidade. Isso faz com que hoje bilhões de reais retornem para o governo que poderiam ser direcionados para as organizações sociais com dedução integral de impostos a pagar, e esses recursos, então, eles retornam para o governo, não são aplicados nas organizações sociais por um desconhecimento de como lidar com essa legislação. Faz parte da estratégia de capacitação dos associados da FTB através do Departamento de Captação de Recursos, conscientizar as empresas, né, levar esse conhecimento para as empresas sobre como trabalhar com esses recursos e como direcionar esses recursos para a nossa organização. Hoje a FTB já tem muitos associados contemplados, já estão morando nas suas casas, então ela consegue receber muito mais recursos do que efetivamente entram nas contribuições associativas e nas 3 fontes, nas outras 2 fontes, na realidade, que a gente comentou aqui. Mas eu queria entender o que acontece com esses contratos de crédito que já são efetivados dentro da entidade. Eles são descontados ou não?
A FTB, quando faz uma contemplação, diferente de uma operação de consórcio, ela não compra e dá a casa para o associado. Ela permite o acesso ao crédito. A FTB concede o crédito, esse recurso é utilizado para a compra do imóvel e, mês a mês, o associado faz a devolução desse recurso sem juros, é um financiamento sem juros. O contrato que gera esse financiamento, ele poderia ser descontado e é previsto dentro da operação da FTB que a FTB pode vir a fazer esse desconto. No entanto, nós consideramos toda essa massa de contratos como um enorme balão de oxigênio da organização. Nós não consideramos nas operações regulares da FTB a utilização desse recurso, esse desconto. Nós operamos todo o custeio vem de uma parcela das contribuições associativas, os outros recursos são alocados e esses contratos eles permanecem como cada vez mais consolidando a organização e trazendo mais estabilidade para a organização. Se em um determinado momento a FTB entender que precisa acelerar o processo de contemplações, a entrega dos resultados da organização, nós poderíamos utilizar o desconto dos contratos, transformando esses recursos em recursos presentes e gerando novas contemplações. Mas isso, então, não é previsto como uma operação regular, e sim uma operação, em algum momento, de necessidade de ajuste no ritmo das operações. E nesse contexto, então, nasceu a revista da FTB. Conta um pouco para a gente mais sobre a revista, sobre a ideia da revista, como foi? A revista da FTB, ela foi concebida como um canal de comunicação da nossa organização com os associados, levando informações para os associados, aproximando os associados, alinhando todo o entendimento deles da nossa organização, né? E, ao mesmo tempo, permitindo também que as empresas privadas, que os nossos apoiadores tivessem uma comunicação com o nosso público. A revista da FTB ela é um instrumento importantíssimo dentro do desenvolvimento de toda essa estratégia de captação de recursos junto às empresas privadas. A revista da FTB, a FTB em Foco, ela já nasceu como um grande canal de comunicação e uma grande revista, porque ela iniciou já com tiragem de 60 mil exemplares, compatível com o número de associados da nossa organização. A revista ela tem muito espaço ainda para crescer, além desse número, porque ela precisa também ser um canal de divulgação da nossa organização para o público que ainda não conhece a organização, e um grande canal de comunicação junto aos nossos patrocinadores e apoiadores. Então, é uma revista que já nasce com como um grande canal de comunicação com os nossos associados. Todo esse processo de crescimento da organização, esse ritmo acelerado com que nós atuamos, isso cria características muito específicas e que nós precisamos conhecer muito bem. Uma dessas características é a rápida defasagem de todas as informações, dos números, né? Por exemplo, legalmente se faz o fechamento de balanço nos primeiros meses do ano, né? E se nós seguirmos esse espaço para o fechamento e publicação dos balanços da FTB, isso faria com que na publicação do balanço ele já estaria totalmente defasado, porque estaria demonstrando resultados médios do ano anterior e num cenário já totalmente novo, né? Numa massa de associados, numa massa de participantes, né? Muito diferente daquela realidade que ele está demonstrando. Isso faz com que, dentro da FTB,
nós tenhamos que desenvolver hoje indicadores que sejam atualizados diariamente. Nós estamos criando uma área no site da FTB, onde vão estar sendo apresentados esses indicadores atualizados diariamente, trazendo a realidade e demonstrando esse dinamismo com o qual a organização enfrenta no seu dia a dia. Carlos, hoje a FTB já conta com um bom número de associados, esse número vai aumentando a cada dia, mas eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre o que são associados ativos e associados considerados em pré-ativação. Quando nós concebemos o conceito do saque, nós não tínhamos ideia de que algumas pessoas viriam a se associar à nossa organização e não dariam continuidade a essa inscrição. Então surgiram inscrições que nós começamos a ter uma massa de associados e observar que as ativações em cima dessas inscrições acompanhariam um número bem menor. E observando essa realidade, então nós começamos a fazer uma classificação dessas inscrições e começamos a definir que o associado, no momento que ele apresenta a sua intenção de participar da nossa organização, ele estaria em pré-cadastro. A partir daí, ele teria a ativação da sua inscrição e efetivamente estaria participando, né? Tudo isso foi uma surpresa dentro da FTB e hoje nós temos uma massa de mais de 50 mil associados e um pouco mais de 10 mil associados ativos. Então, aqueles associados que já tomaram a decisão e já estão efetivamente contribuindo com a organização e participando da organização como um todo, dentro de todos os seus programas, monta um número um pouco superior a 10 mil associados. Os restantes, né, quase 50 mil associados, nós entendemos como um público que entende que o programa do SAC atende às suas necessidades, mas eles ainda estão naquele período de busca de mais informações até que tenham suficiente segurança para dar um passo a mais e efetivamente se tornar um dos associados ativos. Então isso foi configurado dessa forma e se tornou muito positivo para a organização, porque faz com que, quando nós consideramos associados ativos, nós sabemos que são associados que já pesquisaram muito sobre a organização, que já tomaram a primeira decisão para se inscrever, tomaram a segunda decisão para dizer, não, eu quero ativamente estar participando. Então hoje, quando nós tratamos quando nós avaliamos a taxa de crescimento da organização, nós avaliamos a taxa de crescimento em cima desses dois números, o número total de associados e em cima do número total de ativos. Com isso, nós podemos observar que mês a mês, a taxa de crescimento de associados ativos sempre é um pouco superior à taxa de crescimento de associados total. Isso nos demonstra que essa massa de associados que está acompanhando a organização, cada vez ela toma a decisão de ativar sua inscrição um pouco menos tempo. Essa massa ela vem reduzindo gradativamente, né? O que também demonstra que a nossa comunicação com os associados está cada vez mais eficiente, nós estamos cada vez conseguindo levar as informações de uma forma mais fidedigna e em menos tempo, que é muito positivo. Hoje, dentro da FTB, então, os associados ativos são associados que efetivamente já efetuaram algum pagamento e mantêm as suas contribuições associativas em dia, né? São associados que participam e apoiam financeiramente a nossa organização. Quando nós analisamos esses números, mais de 50 mil associados inscritos e um pouco mais de 10 mil associados ativos, nós precisamos também observar um fenômeno que
Com a taxa de crescimento, cada vez mais associados se inscrevem por dia dentro da nossa organização. E isso faz com que uma grande parcela desses 50 mil associados ainda não tenha vencido o pagamento da sua primeira contribuição associativa. Então, se nós falamos em 30% de taxa de crescimento, nós podemos falar aí em mais de 10 mil associados inscritos nos últimos 30 dias, que provavelmente um grande número, ou até próximo desses 10 mil, nem tenha vencido ainda a sua primeira contribuição associativa. Então, nós começamos a contar como associados ativos no momento que ele efetua o pagamento da sua primeira inscrição, e ele se mantém dentro desses associados ativos quando ele mantém a sua contribuição associativa pontual e ininterrupta. E para todos esses associados ativos, a FTB então desenvolveu um centro de treinamentos e capacitação. Fala um pouco para a gente a respeito desse centro de treinamentos. A FTB, desde o início das suas atividades, sempre definiu como uma das necessidades passar informação para os seus associados. E a forma de passar informações fidedignas, a forma de instruir os associados seria exatamente através de treinamentos. Então, nós desenvolvemos inicialmente cursos de orientadores, depois desenvolvemos outros módulos, outros treinamentos, sempre passando informações para o associado de como a organização funciona, por que ela funciona daquela forma, como funciona cada um dos seus programas, né? Instruindo os associados sobre o que é uma organização social, como funcionam as organizações sociais. Então, nós passamos sempre uma grande massa de informações para o associado e, através desse nosso modelo de rede de relacionamento ou uma rede social, nós fazemos com que essa informação seja replicada dentro da FTB para todos os associados. Então, nós temos pessoas já muito treinadas, posicionadas dentro dessa nossa rede de relacionamento, e essas pessoas replicam essas informações em diversos níveis. Depois de desenvolvido esse centro de treinamento e desenvolvido todo esse modelo de informações da nossa própria organização, nós começamos a utilizar essa estrutura como uma forma também de capacitação dos associados. Nós começamos a desenvolver treinamentos de liderança, treinamento de palestrantes, né? Nós estamos agora desenvolvendo um treinamento com relação ao MEI, microempreendedor individual. Então, são treinamentos que buscam capacitar o associado, trazer mais oportunidade de colocação profissional e instrução para os associados da FTB. Hoje nós utilizamos toda essa estratégia de treinamento muito além de passar a informação da organização, mas também passar formação e oportunidade para os nossos associados. Carlos, a FTB também tem um projeto de franquias sociais. Como elas foram criadas e como elas já estão se desenvolvendo? No final de 2008, no último trimestre de 2008, nós começamos a colocar em prática essa estratégia de utilizar o processo das franquias sociais, no caso, como um modelo de replicação dos nossos escritórios regionais. Então, nós começamos a detalhar todo o modelo, começamos a desenhar como deveria funcionar essa replicação. Começamos a desenvolver treinamentos com associados que tinham interesse em assumir unidades das franquias regionais, passando para eles as informações específicas sobre a gestão de um escritório regional, passando informações sobre todo o modelo de franquia, a lei de franquia no Brasil, falando sobre o que seria uma franquia social, embora ela estivesse totalmente ligada ao modelo jurídico de uma franquia empresarial,
Mas quais seriam os diferenciais, quais seriam os cuidados que nós teríamos que ter com essa operação quando ela estaria lidando com, ligada a uma operação, a uma organização social. Depois, em 2009, logo no início do ano, nós contratamos uma assessoria especializada nessa área, contratamos uma assessoria muito conhecida aqui em São Paulo, especializada na formatação de processos de franquia. Já com alguma experiência também em franquias sociais, eles durante todo o ano de 2009 nos acompanharam no desenvolvimento desse modelo, recomendaram qual seria o sistema a organização, o relacionamento da FTB com a empresa franqueadora, toda essa parte jurídica, contratos, registros de marca. E andamos, então, durante todo o ano de 2009, detalhando o processo das franquias sociais. Aqueles associados que, no início de 2009, já haviam apontado para nós o interesse de assumir a gestão dessas unidades, eles nos auxiliaram, então, com a montagem das primeiras unidades e que nos serviram de laboratório. Nos serviram de modelo dessa replicação. Eles montaram, cada um na sua cidade, unidades muito semelhantes à unidade regional que nós temos em São Paulo, e operaram essa unidade durante todo o ano, enquanto a consultoria também estava nos ajudando no fechamento do nosso modelo, porque é um modelo muito específico, trabalha com regras específicas, um público também diferenciado. No final de 2009, nós conseguimos, então, já ter esse modelo muito bem fechado, né, muito bem estruturado. Partimos para toda a estruturação jurídica das unidades de franquia já em operação. E terminamos o ano de 2009 com 7 unidades de franquia já em operação. A maior parte delas terminou o ano já com no ponto de sustentabilidade econômica já alcançada, né, o seu ponto de equilíbrio, e isso nos permitiu então fazer todo um planejamento para o ano de 2010, buscando desenvolver núcleos regionais que hoje a FTB já tem, que já estão em operação, começar a selecionar dentro desses núcleos regionais aqueles que teriam capacidade de gestão, teriam capacidade financeira, que conseguiriam transformar suas unidades também para um modelo de franquia, fazendo os escritórios regionais. Durante o ano de 2010, a nossa intenção é terminar o ano com pelo menos 50 unidades já instaladas, estruturadas, em operação. Quando nós avaliamos esse número hoje, passar de 7 para 50 unidades, parece que é um número por demais, buscando um número muito grande de unidades. Mas nós precisamos entender que muitas dessas unidades elas vão surgir de núcleos que já estão em operação hoje. Então seria um ajuste da operação, formatando, passando para a padronização visual, passando para o modelo de atendimento de uma regional, e justamente devido a isso, devido a essa... hoje nós temos mais de 70 núcleos em operação a nível Brasil, então isso mostra a viabilidade de atingir esse número e até ultrapassar esse número dentro do ano de 2010. Então, conta pra gente a respeito das previsões da FTB para 2010, quais são os cenários? Nós trabalhamos sempre com cenários bastante conservadores, né? E inclusive não é bem visto dentro da FTB explosões de crescimento. Isso pode ocorrer dentro do modelo, mas nós consideramos que o crescimento deve ser sempre muito sustentável, precisa ser sempre muito sólido, né? E esses associados que estão entrando
precisam sempre receber muitas informações da organização, passar pelas etapas de capacitação. Então, nós estamos trabalhando com o final de 2010, com algo em torno de 80 mil associados ativos, né? 2011, trabalhamos aí num número em torno de 300 mil associados ativos. Nós podemos observar por esses números que nós já trabalhamos com projeções que demonstram um ritmo de crescimento menor do que aquele ritmo de crescimento que a FTB já vem operando até hoje. E isso justamente é para que nós possamos sempre trabalhar em cenários bastante conservadores, muito factíveis de serem atingidos, né? Se nós fôssemos considerar um cenário otimista, né? Eu considero que cenários otimistas para a FTB não são cenários que esse número de associados ativos seja ultrapassado em muitas vezes, né? Isso é perfeitamente possível, mas cenários otimistas dentro da FTB é justamente um crescimento constante, gradual, né? E sustentável. Isso é um cenário bem visto, é um cenário que nós buscamos dentro da nossa organização. Como é, então, a movimentação dos recursos que são patrocinados pela FTB? Um outro mecanismo que poderia fazer com que algum recurso financeiro da família pudesse virar patrimônio através da habitação, através da aquisição da casa própria, seria o financiamento. Mas o Brasil opera com taxas de juros bastante elevadas, mesmo quando comparada com outros países, e isso faz com que essa não seja uma alternativa viável para bens de alto valor agregado. Faz com que o valor da parcela, somente para cobrir os juros, já seria mais do que a família teria disponível para direcionar para a habitação. Então, faltava um mecanismo que permitisse essa captação desses recursos. Esses recursos eles estavam indo para consumo, deixando de ser direcionados para a habitação, que seria o primeiro objetivo da família, conquistar a sua casa própria. Então, através desse mecanismo do saque, a gente permite essa drenagem, né, desses recursos, direcionando para a habitação. Depois nós fizemos uma análise também, começamos uma pesquisa avaliando de onde